Eu faço arte para suportar a emoção que a vida me causa, a ternura que a vida me causa. Eu faço arte para desabafar isso, né? Então eu tenho um contato com a afetividade intenso, passional e que pode se tornar problemático se eu não puder desabafar. E que pode se tornar frio pelo meu medo de me comover demais, né? Graças a Deus eu encontrei pessoas muito bacanas que me apoiaram nisso na minha vida, mas eu faço arte para desabafar a minha emoção, para aguentar a minha emoção. Eu tenho 3 processos que são irmãos, assim, mas são diferentes. Um é de compor as canções, o outro de fazer as trilhas, o outro de escrever os musicais. Para fazer as canções é um processo que eu diria mais natural, espontâneo. A canção brota, de uma ideia já vem a música com a letra junto. No caso das trilhas, eu recebo alguma encomenda, eu faço trilha para telejornal, para balé, para teatro, para cinema, para televisão, e recebo aquilo e leio e fico tentando corresponder à expectativa daquele diretor. Aí é um processo muito mais de serviço. O meu maior empenho é que o diretor que me pediu aquilo fique satisfeito. E o processo de escrever musicais é um processo interessante. Eu sempre parto de um fato que aconteceu, de um símbolo que se parece com aquele fato, um símbolo no sentido assim junguiano, no sentido das lendas, no sentido... Porque eu tenho uma grande paixão pela maneira medieval de se contar histórias e acabo misturando com coisas que eu invento. Então, nenhum espetáculo que eu escrevi é autobiográfico no sentido inteiro e nenhum deixa de ser. São esses 3 processos, eu acho. Eu acho que qualquer coisa que possa aumentar o espaço ou facilitar a entrada do artista novo faz falta, né? Eu não sei se os festivais nos moldes antigos, eles funcionariam hoje em dia. Talvez festivais multimídia, talvez festivais interativos. De qualquer maneira, o festival ele tinha uma coisa muito positiva, que era o fato de que a gente tocava para o grande público uma música que não seria veiculada, ela não passaria no crivo daqueles que se julgavam no direito de julgar o que queria ouvir, isto é, as gravadoras. Então a gente apresentava músicas que a gravadora dizia, olha, isso aqui não se enquadra em nenhuma gaveta, e o festival te jogava em 1 minuto para o Brasil inteiro, e o público decidia se a tua música foi aprovada ou não, o que fazia uma quebra naquela parede de coisa pré-estabelecida do que estava funcionando ou não. Porque muitas vezes é uma espécie de ilusão do que está funcionando. Porque o que as pessoas escrevem como sendo o não arriscado vem muito do fato de não poderem arriscar. Quer dizer, a indústria vive um problema muito sério, porque ela precisa arriscar para se renovar, ela não pode se arriscar porque ela não pode ter prejuízo. O festival quebrava isso. Num determinado momento em que o samba não estava na moda, ele podia fazer sucesso, você podia jogar um baião na época do rock e vice-versa. E muitas músicas que o Brasil inteiro conhece seriam, com certeza, recusadas pelas gravadoras e pelas rádios se não fossem os festivais. Nesse sentido, eles foram muito positivos. Eu fui o típico moleque de subúrbio, assim, não lembro nem de gripe, o tempo todo na rua, jogando bola, subindo em árvore, tacando pedra no vizinho. Eu tive uma infância no Grajaú, depois em Minas Gerais. No Grajaú foi de jogador de futebol mesmo,
e de moleque, e depois em Minas Gerais já foi aquela coisa de sair correndo pelas serras, pelas matas, pelos rios ali, que ali é um prato cheio para isso. Eu fui uma criança tipicamente criança mesmo, no sentido levado da palavra. Eu tenho um amor pelo Rio de Janeiro e um amor muito grande pelo Grajaú. Tenho um amor também muito grande por Minas Gerais. São dois lugares que são muito marcantes na minha vida, mas eu, acima de tudo, sou um artista brasiliense. Eu acho que ter morado em Brasília decidiu a minha vida e decidiu toda a minha obra, no sentido teatral, musical, trilhas, canções, o comportamento. Para mim, eu sou um fruto de Brasília. Uma coisa que eu acho que eu aprendi na vida é que a pretensão é abominável. E mesmo desculpando a minha pretensão de jovem, tem uma frase do Picasso que é maravilhosa, que ele fala que o maior orgulho dele aos 80 era saber metade das coisas que ele pensou que sabia aos 20, né? Então, eu realmente acho que existe uma coisa desculpável, porque eu era um jovem que queria fazer tudo, mas a vida e algumas pessoas, como o Ziraldo, por exemplo, me ensinaram que não existe nada que você leve mais do que o afeto, que a doçura, do que a compreensão. E eu justificava a minha pretensão com a minha lealdade, com a minha empolgação. E hoje em dia eu acho que eu posso ser leal, posso ser empolgado e ser uma pessoa muito mais tranquila. Mas a vida é assim, a gente aprende com algumas dores e com muitos erros, né? Então eu aprendi assim e admiro quem aprendeu mais cedo do que eu, mas eu só aprendi depois. Tem uma frase de um compositor de Brasília, que é um cara muito zen, muito interessante, faz um trabalho bonito com criança de rua, que ele fala: tu és pó e ao pó reverteres, mas em verdade é só isso que queres. Vem o sol, não, vem do sol o que queima e as cores, e amanhã teu pó serão flores. Quando eu sinto no pescoço um nó, vem o vento, me sopra, eu sou pó. Essa música desse cara acho muito interessante porque é sobre o alívio da desimportância. É isso que eu sinto hoje.